Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 16 minutos, olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Hoje, que dia que é? Hoje é dia 14 de maio de 2020, é uma quinta-feira. O programa Falando de Vida tem a produção e a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a direção de Donizete Eugênio, a mesa de som hoje conosco o nosso querido Antônio Márcio Buim. Oi, Buim, boa tarde, viu? Bom trabalho para você aí. E a supervisão geral é do nosso querido padre Carlos Eduardo de Quadro. E nós vamos juntos até uma hora da tarde, né, com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, hoje esclarecendo as dúvidas sobre Previdência Social e todo esse imbróglio, né, que nós estamos vivendo aí nos últimos dias também. Nós contamos hoje com a sua participação pelo nosso WhatsApp 974110125. Você que eventualmente conseguiu receber aí o auxílio emergencial do governo federal, conta aqui pra gente, né, como é que foi receber esse valor, como que você gastou esse dinheiro, ou se você está conseguindo segurar esse dinheiro dentro da sua casa, se você priorizou aí a compra de itens básicos da cesta básica, ou se eventualmente precisou gastar com algo. Conta aqui pra gente, até 1h da tarde nós vamos repercutindo esses pagamentos com o Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em Previdência Social. Doutor, muito obrigada mais uma vez, boa tarde, viu? Boa tarde a todos. Hoje repercutimos um pouquinho também no Jornal da Mensagem esses números do governo federal, que são números que em tese estão paralisados desde o dia 30 de abril, hoje já é dia 14 de maio. Que tempestade que foi essa que nós passamos nos últimos dias, né? Nos últimos 40 dias. Fomos de uma situação que já era delicada para a Previdência Social para um salve-se quem puder, aí depois um freio, né? Pagar a primeira parcela, aquelas filas imensas, aquela situação dramática. Agora já está para vir a segunda parcela, mas também nessa morosidade, não vem nenhum anúncio. Como é que o senhor avalia tudo isso? O que você falou, né? Nós já vínhamos numa confusão, né, já de longa data, culminando com essa questão dessa pandemia e que virou um caos total, né? No primeiro momento, aquela luta, aquela busca por cadastros, né? Na busca do auxílio emergencial, houve o pagamento, né, pelos números que estão nos informando, por volta de 50 milhões de pessoas receberam a primeira parcela. Ainda existe por volta de 10 milhões de pessoas que ainda aguardam, né, análise para recebimento da primeira parcela. E ansiosos, né, todos pela segunda, já que ainda não tem data prevista de pagamento, né? O presidente da Caixa, essa semana, né, respondendo alguns questionamentos sobre esse auxílio, confirmou que pelo menos 3 pagamentos serão feitos, né, de R$600, 3 parcelas serão feitos, no mínimo 3 parcelas, né? Mas aí está ainda nesse aguardo, né, desta confusão que as lotéricas ainda, Ana, a gente tem visto ainda com certo movimento, né? Mas as agências da Caixa realmente diminuíram um pouco, né? Acredito que por conta das pessoas que já receberam a primeira parcela.
E a expectativa é grande para o anúncio da segunda, né? Até estava comentando fora do ar aqui com o doutor, o desespero, né, que o governo federal mesmo teve aí nesse mês de abril, foi desesperador mesmo, essas medidas todas, né? Aquela pressão para se lançar um auxílio emergencial, né? Lançaram um valor de 1.200, depois de 300, aí bateu o martelo em 600, aquelas votações a toque de caixa, aí paga a primeira parcela, aí já não, vamos pagar já a segunda, não, segura, né? Um desespero. O fato é que as pessoas, quando receberam a primeira parcela, doutor, elas já estavam aí há cerca de 30 dias sem trabalhar. Exato. Então, exato. E até por isso que o governo quis já pagar a segunda. E né? outras tantas, né, Ana, que tornaram-se desempregados no meio dessa confusão, né, nesses últimos 60 dias, né? Muitas foram demitidas, outros tiveram contratos suspensos, né, e que também entraram como beneficiários, né, deste auxílio também, e aumentou certamente o número de pedidos nesse sentido. É uma confusão, tá? Realmente a gente escuta aí, a gente escuta muita informação de todo lado e vê que há um desespero, né? Infelizmente um desespero generalizado, né, das camadas mais necessitadas da sociedade. Tem os números aqui, até vou passar para o doutor para ele dar a avaliação dele, né? Eu sempre tenho usado aqui com o nosso ouvinte esse cálculo percentual para o pessoal entender quão é grande o universo do auxílio emergencial. Então, o Brasil tem hoje, segundo o IBGE, 209 milhões de pessoas e 50 milhões até agora receberam auxílio. Esse número com certeza vai aumentar. Então, é como se a gente pegasse mais ou menos 1/4 da população brasileira e pagasse do nada R$600 em 3 parcelas, R$1.800 para 1/4 da população brasileira. Então, o montante vai ser realmente muito grande. E aí os números falam por si só, né? A gente tem aí até agora 50 milhões de pessoas beneficiadas, 35 bilhões de reais pagos até agora, ou seja, pelo menos triplica aí esse valor de 35 bi, vai para mais de 100 bilhões, sim. Né? E são 3 parcelas, né? São 3 parcelas. Uma grande parte desse total, 19 milhões, por exemplo, do pessoal do Bolsa Família, 19 milhões solicitaram, estavam aptos, né? E desses 19,9 milhões, 19,2 foram pagos. Então, o Bolsa Família, praticamente todos eles receberam, né? O pessoal do Cadastro Único, 32 milhões de solicitações, 10 milhões deles elegíveis. E os cadastros feitos no aplicativo e no site, 52 milhões, 44 milhões processados e 20 milhões elegíveis. Então ficou muita gente aí na rabeira ainda, muita gente que não conseguiu ainda sacar, né, doutor? Muita gente também, Ana, que realmente não tinha direito. Nós falamos isso, né, desde o início, quando saiu essa questão do auxílio. Nós falamos que, infelizmente, teríamos muitos pedidos indevidos, e, consequentemente indeferidos, né? E que muitas das vezes atrapalharam, né? Atrapalharam aqueles que realmente tinham direito, né? Por conta da demanda, né? Aumentou muito, né? Mas são números, né, Ana? É muita coisa. Nós estamos falando de 1/4, certamente chegará a 1/3 da população receberá esse benefício. É muita gente. É muita gente e muito dinheiro, né? E muito dinheiro que sai de algum lugar, né? Isso preocupa bastante. Sai do cofre do governo, que já era um cofre que estava bastante raso. Isso que o doutor falou, né? Muita gente aí acabou baixando o aplicativo, o auxílio emergencial, até mesmo solicitando, mesmo sem ter direito. No total de downloads, foram 88 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem. E do aplicativo Auxílio Emergencial, foram 81 milhões de downloads. Só visitas no site foram 836 milhões de visitas. 836 milhões de visitas. E só de ligações para o 111 foram 154 milhões de ligações. Então, só de baixar download, são quase a metade da população entrou nesse aplicativo. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, quanto disso tudo do sistema da Caixa, da Previdência, os sistemas todos, quanto disso é automatizado? Porque o governo não teria como analisar isso tudo com muito cuidado e tal. O máximo que eles conseguiram nesse tempo foi cruzar dados. Cruzamento de dados com Receita, com próprios bancos, né? O Serasa, né? A Dataprev, que é a que realmente está fazendo isso, né? Que é a que controla também a questão do INSS, né? Então é cruzamento de dados, né? Só que
Os números que você acabou de falar aí são absurdos, né? Por mais que o computador seja rápido, né? O número da demanda é muito grande de pedidos, de downloads, de tentativas de informação. Então foi muito grande. Então o sistema realmente teve momentos, né, que nós falamos aqui em outras oportunidades, que as pessoas não conseguiam, né? Precisava daquele código para ir receber e não se conseguia, porque o número de pedidos naquele momento era muito grande. É surreal, né? A gente viu aí vários relatos dramáticos, né? E também expôs muito essa questão do digital, né? Da inclusão. Eu falo muito aqui, né? A gente falou da última vez que o doutor veio, a Caixa é muito boa de propaganda, né? Mas do aplicativo, não sei o quê. Mas não é a realidade do brasileiro. Está anos-luz de ser, e a gente viu isso, né? Muito explicitamente agora, né? Nós somos, como que as pessoas estão excluídas digitalmente, sim, né? Nós somos um país burocrático, né? Burocracia significa tudo depende de papel nesse país, né? Uhum. Então, quando acontece uma situação dessa em que é impossível a levada, né, física daquilo, a situação digital tem que funcionar. Só que não se estava preparado, as internets, muitas pessoas não tinham internet adequada para fazê-lo, não tinham sequer, muitas vezes, aparelhos, né, de smartphone, celulares capacitados para fazer. Então, isso gerou uma dificuldade muito grande, né? E não por acaso, nós já comentamos aqui, aquelas filas quilométricas nas portas das agências, né? Porque as pessoas não tinham como acessar isso, tiveram que ir, né, dirigir-se realmente fisicamente até as agências para poder resolver, né? Porque a pessoa não tinha outra opção. Então, era somente essa, né? E daí criou-se a confusão em meio dessa pandemia maluca que nós estamos vivendo. Eu fico imaginando, doutor, a cara do Paulo Guedes quando ele viu o pessoal nessa fila gigante, né? Ele que teve aí a iniciativa, né, de ir à frente, falar sobre o auxílio emergencial. Eu fico imaginando quantos cabelos brancos ele não ganhou de ver aquelas filas no Brasil inteiro, né? E todos eles, né? Todos os ministros, estou falando Paulo Guedes aqui, mas todos eles, né? Porque é boa a intenção da digitalização, mas isso tudo ainda é uma realidade muito longe, né, do brasileiro. Eu acho que por um lado, né, olhando por um lado positivo, é bom porque também os governantes conseguem enxergar isso de uma vez por todas, né? Dessa coisa da exclusão em todo sentido, exclusão social, exclusão digital, exclusão, né, de tudo, né? Então, isso é muito complicado e expõe também uma ferida nossa em relação às nossas desigualdades sociais, né? Como muita gente ainda precisa de muita coisa e a gente ainda está muito atrás. Precisa. Nós estamos muito atrasados com relação à igualdade social, né? Nós estamos, né? Nós temos, né? A gente fala isso sempre aqui, nós estamos no Sudeste, né? No país, né? no estado mais rico da nação, que é São Paulo, né? Nós estamos vendo isso. Imagina nesses rincões aí, né? O Nordeste, Norte, os interiores, né? Essas cidades pequenininhas aí que dependem desses benefícios para o comércio de um modo geral, né, dos benefícios previdenciários, enfim, é uma confusão. Isso realmente qualificou e mostrou que o distanciamento, né, dessas pessoas é muito grande, e todas as pessoas à margem, né? Muito à margem, mas longe, né? Muito longe, né? Periférico, o negócio é absurdo. 12:00 mais 29 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, vou pegar uma aguinha aqui para o Dr. Marcos, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre auxílio emergencial. Vamos falar também de outros números do governo, né? Esse número aí da possibilidade de redução dos salários, né? E vamos falar também da solicitação de auxílio doença que aumentou muito no último mês no Brasil. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida.
Meio-dia mais 33 minutos, voltando com o programa Falando de Vida. Hoje nesse papo com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, falando sobre esses desdobramentos todos, né? Auxílio emergencial, pagamento por parte da Caixa. E nós tivemos aí também, logo no comecinho, lá para o dia 1º de abril, aquela medida do Paulo Guedes. Falei do Paulo Guedes aqui no bloco anterior, né? Do ministro da Economia. Ele ainda naquele desespero junto com o governo federal, né, e a preocupação imediata com os empregos, que ainda continuam um discurso muito forte do presidente nesse sentido, né? E aí aqui eu abro um parênteses, doutor, para defender o presidente no sentido que acho que merece ser defendido. Que ele, entre as muitas coisas que ele falou uma coisa que eu sempre me preocupo bastante, dessa coisa do cofrinho da mãe, né? Que todo mundo vai lá e pega um dinheirinho, que a gente sempre fala aqui, né? E ele falou do jeito dele. O socorro mesmo, o socorro, né? Ele falou assim, gente, vocês têm que parar de achar que o governo federal é esse cofre sem fundo. Ele falou alguma coisa nesse sentido, mas não usando essas palavras. E é verdade, né? Porque às vezes o Bolsonaro fala tantas coisas, os ministros, todo mundo fala, e algumas falas relevantes se perdem, né? Independentemente dessa, entre aspas, briga saúde e economia, que eu acho que não tem essa perspectiva, ela não faz muito sentido, mas da coisa do o calo apertou, o Estado vai lá e empresta para o governo federal. Então, isso é uma conta que uma hora vai chegar para a gente. Essa hora é importante para a gente aproveitar para esclarecer, né, para aqueles que não têm essa ideia realmente, que o governo propriamente dito, né, vamos lá, ela fala sempre a ilha de Brasília, ela não tem dinheiro. Por ela mesma. Ela não cria dinheiro, ela não fabrica dinheiro, né, ela não inventa dinheiro, não tem maquininha de dinheiro. Né? Quem gera riqueza e dinheiro para o Brasil é o povo. Quem contribui, né? Quem recolhe impostos, taxas, que nesse país não são poucos, né? Esse dinheiro vem daí, né? E por conta dessa parada, essa riqueza não está sendo gerada, ou está sendo gerada num tamanho muito pequeno, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem aqui de São José dos Campos, das exportações de São José dos Campos, que caíram para valores ridículos, perto do que era numa fase normal, né? No período normal, né? Das exportações, assim, absurdas. Então, consequentemente, não tem contribuição para a cidade e Estado, e muito menos para a União, né? Então, esse dinheiro está saindo uma exorbitância de dinheiro, que você acabou de falar aí de não sei quantos milhões, né? De bilhões, né? Bilhões, né? Milhões, é bilhões. E a contribuição, né, a entrada de dinheiro está sendo muito menor, né, nos últimos 60 dias. Né? E repito, já vínhamos numa crise, né, já de 6, 7 anos, que já vinha cada dia caindo, desemprego, menos gente contribuindo, cada dia mais. Né? Não por acaso, né, nós tivemos a reforma da Previdência em novembro, aí, que a ideia era realmente economizar tantos bilhões também, que se falou. E o segundo foco do governo, acho que era até geração de empregos com uma economia mais liberal, sim, né? Esse era o foco dele para esse ano, sim, né? Sem dúvida, era o foco crucial. Imagina a frustração. Para gerar emprego e, consequentemente, contribuição social de um modo geral. Imagina a frustração do Paulo Guedes. Total. Imagina, total. Meu Deus do céu. Desesperador. Né? Então, a gente tenta se colocar, né, no lugar dessas pessoas que precisam tomar atitudes no meio do fogo, é como você falou. É apagar fogo com gasolina, mais ou menos isso que estão se fazendo. Porque não tem o que fazer. Você sopra de um lado, já tem 2 do outro lado queimando e não muda. Né? Então, é desesperador. Né? Você me conhece, né? Os ouvintes, no modo geral, né? A gente já está tanto tempo falando aqui. Eu sou um sujeito otimista, sempre fui, né? Até pela minha histórico de vida, de sempre crescimento, mas a gente está chegando numa situação que é de assustar. Né? A gente pensa daqui 1 ano, como é que vai estar? Aliás, a gente pensa daqui 2 meses, daqui 6, daqui 1 ano, 2. O que vai acontecer? Né? A gente não tem resposta. A gente não tem, a gente questiona e não tem resposta. Né? E aí, a gente, repito, se colocar no lugar dessas pessoas.
né? É difícil, a gente gosta sempre criticar, a gente sabe que das mazelas de governo, enfim, política, enfim, mas a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas porque é uma situação totalmente atípica. Muito atípica, nós nunca passamos, né? O Brasil, efetivamente, nós nunca tivemos guerra, nós nunca tivemos nada nesse, né, que próximo dessa situação que nós estamos passando. Então vai ser realmente um aprendizado e espero que aprendamos, né, alguma coisa boa para que depois que sairmos desse buraco que nós estamos enfiados hoje, infelizmente. Os países, essa preocupação do doutor é isso que a gente falou, né? Esses países desenvolvidos, países de primeiro mundo, países que já tiveram guerras recentes, inclusive como os Estados Unidos, né? Guerras contra o terrorismo que a gente teve, 11 de setembro, né? Morreram 3 mil pessoas naquele ataque terrorista, depois guerra do Iraque, né? Outras guerras, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, no caso da Europa. Esses países, eles tomaram, estão literalmente catando cavaco, que é aquela pessoa que vai trupicando na rua, é tipo isso. Então, é uma pessoa que, né, um país que já tinha um controle de situações adversas e estão aí, né, trupicando, como a gente costuma dizer popularmente. Imagine nós, né? Imagine nós. Então, assim, essa é a preocupação do doutor, não é exagero, né? E por isso que todas as falas nesse momento, né, de governantes e tal, são falas que têm muito peso, né? Então não adianta a gente fugir da verdade, a gente tem que procurar sempre a verdade. E aí até queria chamar a atenção do nosso ouvinte como é importante a gente se informar por vários meios de comunicação e de várias formas também. Vou dar um exemplo aqui de um olhar em relação a números da crise, né? O número aqui, por exemplo, do Programa de Redução de Salário e Preservação de Empregos, que foi esse programa lançado no dia 1º de abril. Ainda lá atrás, né, no comecinho da quarentena. Mais uma situação tentando segurar adequar, a onda, né, as empresas, os empregados, enfim, a MP, para tentar chegar num consenso, né, que não seja tão ruim. Exatamente. Porque ruim é de qualquer forma. Ruim é de qualquer jeito, né? Então, assim, foi a primeira coisa que se fez. Eu lembro do Paulo Guedes, né? Aquela cara dele atônito ali, tomando aquelas medidas. Então tá. E aí, a gente tem o seguinte, passado aí cerca de 30, 40 dias, a gente tem uma adesão de 7 milhões de trabalhadores, 7 milhões de postos que em algum momento fizeram essa negociação. E aí, os jornais dão o seguinte, olha a perspectiva. Correio Brasiliense, 7 milhões de trabalhadores já tiveram salário reduzido na pandemia. Revista Isto É, 7 milhões de trabalhadores já tiveram redução de salário ou contrato suspenso. E a Agência Brasil, que é a agência do governo, noticia: Programa de Redução de Salário preserva mais de 7 milhões de empregos. Como isso é interessante, a gente olhar as narrativas, porque por trás dessas fontes que eu disse aqui... A colocação, colocação, né? E por que eu citei essas 3 fontes? São fontes confiáveis, porque tem jornalismo independente, jornalistas trabalhando e escrevendo esses textos. Mas a forma como eu dou, a agência do governo fala em preservação de emprego e os jornais falam em redução de salário para evitar demissões. Mas a notícia é a mesma, né? Então, como a gente nunca pode desistir de pensar e de buscar as informações, né, doutor? Sempre o olhar, né? O olhar exatamente. Da notícia, né? Olhando, né, positivamente, né, favoravelmente, de que, olha, dentro de toda essa confusão, ainda se manteve 7 milhões de empregos. E o outro negativo dizendo que houve redução salarial, e de fato houve, né? E a consequência dessa redução é simples. É menos dinheiro no comércio, é menos dinheiro na economia de uma modo geral e, consequentemente, que nós acabamos de falar, menos contribuição para os governos de uma forma geral, municipal, estadual e federal. Né? Houve redução salarial, porque tudo é cobrado com base na folha salarial, de um modo geral, né? Houve redução da folha, consequentemente, houve redução de tributos e impostos, de uma forma geral. A participação que chega aqui, doutor, da nossa ouvinte, ela diz o seguinte, a Clau diz assim: a minha filha... Aqui tá tudo bem, tá, Clau? Um beijo para você. O auxílio emergencial da minha filha foi liberado há 2 semanas, mas só que foi enviado para outra conta e eles não conseguem localizar a conta. Mas a minha filha colocou o Banco do Brasil, que acredito que seja essa conta. Como resolver se ela não consegue ter acesso a essa primeira parcela? Parece que é uma coisa muito burocrática. Não sei se a Cláudia foi na Caixa Econômica rever esses dados. É o que nós falamos, que aconteceu com milhares de pessoas. Os meios digitais não resolvem o problema da pessoa.
resta ela o quê? Ir lá. Sair de casa, pegar a condução, dirigir-se à agência e enfrentar aquela bendita daquelas filas que nós estamos vendo aí todos os dias. É o caso típico desta ouvinte. Ela não conseguiu, né, resolver o seu problema via internet. Isso aqui é só deveria. Indo no banco. No meu modo de ver, não tem outra forma. Mas aí ela, olha, a conta que ela quer que vá o dinheiro é o Banco do Brasil. Ela vai no Banco do Brasil ou vai na Caixa? Ela tem que ir na Caixa, porque é a Caixa que está enviando. Então, provavelmente, ou tem algum erro de digitação, né? Pode ser a conta está errada, um número, qualquer número, basta um número estar errado que não chega onde, né, o destino, a conta destino, que no caso dela é o Banco do Brasil. Então, se ela não está conseguindo visualizar isso através dos aplicativos, nos sites, enfim, não tem outra alternativa senão ela dirigir-se à agência da Caixa, a qualquer uma delas, né, para tentar solucionar isso e resolver e receber, enfim, o crédito do auxílio que ela tanto necessita. Bacana, né? Acho que respondeu aí a sua pergunta, né, Cláudia? Um beijo para você, viu? Falamos aí há pouco também desse acordo, né, para reduzir salários. Essa redução pode chegar até 70%, né? É bastante significativo também. Aqui mesmo nós tivemos já um acordo, né, com o pessoal da Embraer para suspensão de contratos e redução salarial. Isso foi no dia 16 de abril. E já foi sendo aplicado para muitos trabalhadores. O sindicato hoje está difícil. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José informou o seguinte, que representa cerca de 7.400 trabalhadores da Embraer. Quase 6.000 aí deles participaram de uma assembleia virtual para esse processo de redução, que deve já estar acontecendo, né, com muitos trabalhadores da Embraer, muitos deles que estão aí em home office. E a coisa chega num ponto, doutor, por exemplo, aqui no caso da Embraer, né, recebem 82% do salário líquido os trabalhadores que tenham salário bruto de até 3 mil. E isso vai aumentando. Então, por exemplo, quem ganha acima de 12 mil já teve aí uma redução de 63%, né? Parece que para quem ganha mais não vai ter tanto impacto, mas a pessoa também tem outro padrão de vida, né? Quem ganha mais tem um padrão de vida diferente, né? E que aparentemente isso não influencia, mas pode ter certeza que a perda é para todo mundo. Para todo mundo. Logicamente que espera-se, né? Quem tem um salário, né, bom, né, valores altos, tenham outras situações, tenha poupança, que a pessoa consiga se resguardar de outra forma, mas a perda é de todos, não tem essa. Agora, o que me chama a atenção realmente, Ana, acho que nós já até conversamos isso aqui em off, em outra oportunidade, é que a gente vê, né, essa medida que foi tomada, logicamente, determinando as empresas, mas a gente não vê o serviço público de um modo geral, Ana. A hora que o doutor ia falar, o Congresso, né, de modo a Câmara, o Senado, as câmaras municipais, as assembleias legislativas estaduais. Não se fala nada de redução de salário de servidor público. E aí? Como é que faz? Né? Tem que ser cortado na carne de todos. Será que estão com tanto medo assim das eleições, né? Das eleições de outubro, né? Se é que elas acontecerão, com base nessa confusão também, né? Ora, né? Todos têm que cortar na carne, né? Alguns têm cortado fundo isso aí. Então, acho que tem que vir de cima o exemplo, né? Então, é um questionamento que a gente deixa aí e espera que tenhamos resposta. Olha, minha gente, eu não tenho nem forças mais para comentar o que o doutor disse. O doutor vai respirar ali enquanto eu leio aqui para vocês, né? O salário mensal dos parlamentares é de R$33 mil. Eu não sei quanto que ganha um juiz, mas deve ser um pouco mais do que isso, um juiz do Supremo. Tem um teto também. Quanto que está o teto hoje, doutor? O teto, eu não tenho exatamente o teto. 36 mil? Mas é quase 40 mil. Quase 40 mil. Então, o teto significa que ninguém pode ganhar mais do que esse valor, né? O teto, 40 mil, alguma coisa assim, nesse regime no serviço público. Mas voltando aos deputados que são eleitos, né? E que eles mesmos fazem as próprias leis, os salários deles, são R$33.763 de salário.
E aí tem cota, né, para o exercício da atividade parlamentar, tem também verba destinada para contratação de pessoal, o auxílio moradia, que é de R$ 3.800, despesas também com saúde, aposentadoria, cota gráfica e de periódicos. Então, tem um auxílio terno. O auxílio terno olha... E é um terno bonito, viu? Tem que falar. Porque, olha, quando eles estiverem votando muitas coisas, vocês reparam no terno dos deputados, é um azul, adoro azul, uma cor linda. Um azul, né, doutor, alinhado, assim, o doutor que usa muito terno. Extremamente bem cortado. Nossa, uma alfaiataria, não é? Uma alfaiataria. Alta alfaiataria. Alta alfaiataria, porque você olha, né, eu falei assim, gente, que terno que é esse? É um terno bonito, eles estão todos iguais. Aquilo ali é o auxílio terno. Então a pessoa, além de ganhar muito bem, ela não tem capacidade de comprar o terno com o próprio dinheiro. E se eu quiser comprar uma roupa, eu tenho que usar meu salário. Acho que 99% das pessoas do Brasil tem que usar o salário para comprar uma roupa. Um exemplo, né? Você falou isso é um vários, além do salário, vários benefícios acrescidos a esse salário. É escandaloso, né, doutor? É escandaloso, né? Sempre foi, e no momento desse fica mais evidente ainda esse absurdo que nós pagamos para essas pessoas. Meio-dia mais 49 minutos, a gente vai a um rápido intervalo. Na volta a gente fala com o doutor sobre a questão do auxílio doença também, que teve um aumento muito significativo nesses 2 últimos meses. E você ainda pode mandar a sua pergunta pra gente no 97411-0125. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 52 minutos, de volta com o programa Falando de Vida aqui pela Rádio Mensagem. Hoje conversando com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Doutor, uma pergunta em relação aos dados do auxílio doença. Nós temos aí números bastante significativos. De março a abril, um aumento no número de pedidos de 400%. A gente tinha aí uma média de 100 mil pedidos por mês, ficava ali mais ou menos flutuando, mas dentro disso, do auxílio doença. E agora, só do auxílio doença. Só do auxílio doença. E agora, de março a abril, um aumento de 400%. O que justifica isso? A pandemia, né? As pessoas ficando desempregadas, se afastando dos empregos, né? As doenças acontecendo, né? E loucura total, né? Olha o absurdo disso, né? É um aumento absurdo, grande. E por conta disso, né? As agências estão fechadas, né? Isso já tem, até dia 22 de maio estarão fechadas, pelo menos por hora, né? Então os auxílios doença dependem de perícias, né? Para comprovar, né, se a pessoa está capacitada, né? Então, foi criado, né? Nós já tivemos a oportunidade também de falar isso, criado a oportunidade da juntada, né? Do anexo do atestado médico, né, no sistema do meu INSS, para fazer, às vezes, da perícia no local, né? Nas agências, né? Então, você vê com uma demanda dessa de 100 mil em média ser aumentado para mais de 500 mil pedidos. Então, se nós pensarmos nisso, como os documentos são juntados, então, no mínimo, são 500 mil documentos anexados no sistema, e por conta disso nós estamos tendo, pelo menos nos últimos 10 dias, um colapso do sistema do meu INSS. A gente não tem conseguido, né? Ninguém tem conseguido acessar efetivamente o banco de dados do INSS, né? E nós ficamos no ar porque as agências fechadas era o meio da gente ter acesso, de juntar de documentos, cumprimento de exigências, solicitação de benefícios, enfim, verificação de dados, extrato de pagamentos. Por conta disso, ontem, né, o Dr. José Roberto Sodero Vitório, que é advogado, né, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, oficiou o INSS, né, na pessoa do senhor Alexandre Roosevelt Silva Ribeiro, do INSS em Brasília, querendo soluções sobre isso, né? Eu creio que
que essa confusão do sistema, né, esse colapso do sistema seja por conta, se não só por isso, por grande parte desse número absurdo de aumento de pedidos, né? Isso nós estamos falando, repito, Ana, só de auxílios, né? Fora os pedidos de aposentadorias e de outros benefícios de um modo geral, né? Então nós estamos aí ansiosos aguardando notícias e ver se o sistema do INSS volta para a gente ter acesso e poder ter informações adequadas para passar para os segurados. O Ministério da Economia anunciou nessa segunda-feira que foram contabilizados 2.337.000 pedidos de seguro-desemprego nos primeiros 4 meses de 2020. Eu acho que aqui ainda não retrata o seguro-desemprego a questão do coronavírus. Não. Não retrata porque... Mais um mês nós vamos ter a ideia... Olha, Ana, eu diria que isso vai triplicar. Eu achei bem razoável também 2 milhões... porque 2 milhões não mostra hoje a realidade do Brasil. A gente falou aí de que 50 milhões que pediram auxílio emergencial. É claro que tem muita gente ali no meio que já trabalha autônomo, né, que já tem o seu negócio, né, aquela coisa toda. Mas tem ali pelo menos uns 10 milhões de pessoas assim também que estão desalentados, desempregados, né, e que não tiveram nenhum impedimento do ponto de vista cadastral para fazer essa solicitação. Então, como o doutor disse, eu acho que assim, agora em maio a gente vai ter esse primeiro número e o número certo mesmo lá para junho, julho, agosto, aí a gente vai ter um retrato mais fiel. Exatamente, retrato né, do desemprego no modo geral, que nós falamos nesses últimos 60 dias, muitas pessoas, né, durante essa pandemia ficaram desempregados, tiveram redução de salários e ainda não tiveram oportunidade de solicitar, muitos deles de solicitar auxílio seguro-desemprego e outros auxílios de um modo geral. Então eu acredito que mais um mês aí esses números infelizmente aumentarão muito, muito ainda. Ontem eu estava vendo uma rápida entrevista do Max Geringer nas redes sociais e ele falava dessa coisa, né, de que muita gente não vai voltar para o emprego, para o trabalho depois que isso passar, né, muita gente já foi desligada em home office e ele estava dando essas orientações para que as pessoas aproveitem esse tempo para construir coisas positivas, né, pensar como que vai ser daqui para frente, né, o que eu vou fazer da minha vida, para onde eu posso ir, né, como que eu posso me capacitar, leia, ele falou para as pessoas leia, se informe. E por isso que é tão perigoso a gente ficar nessa coisa de guerra contra a imprensa, contra o jornalismo. Eu não vejo tal emissora, eu não leio tal jornal. Quem não lê, quem não se intera das coisas, vai ficando ainda mais para trás, mais retrógrado, né? Então isso não é o momento da gente ser ignorante, né? E cultuar a ignorância. Esse é o momento da gente buscar os caminhos de conhecimento, informação e coragem, né, doutor? Sempre capacitação coragem. Capacitação é o nome. Porque quando a gente fala de capacitação, não é somente essa capacitação do curso profissionalizante, né, disso que vai dar, sim, um diploma, né, vai te abrir portas, mas de você ter conhecimento de mundo. Eu gosto muito desse termo, conhecimento de mundo, que é essa coisa de você ter quase que uma anteninha parabólica em cima da sua cabeça. Alguém fala uma coisa para você? Saber onde eu estou, né? Onde eu estou, quem eu sou, né? Mais ou quem menos eu sou, onde eu estou. A gente viu agora aí qual é a minha parte neste mundo? Qual é a minha contribuição, minha parte? A gente viu a entrevista da Regina Duarte, né, na CNN, o pessoal, né, falou bastante disso também, mas ali falava muito sobre isso, né, o conhecimento de mundo. Então algumas falas ali dela foram muito polêmicas, porque ela não considerou que ela estava secretária, que ela é uma grande atriz, né, muito amada pelo Brasil, e qualquer fala dela ali ia ter uma grande repercussão. Então o que isso significa? A gente ter essa consciência de quem nós somos, o nosso papel e a nossa contribuição para o mundo. Então quanto antes a gente despertar para isso, mais cedo a gente vai conseguir, sim, aí uma oportunidade profissional, mas como consequência da minha postura diante da realidade. Vitimismo, né, coitadismo, né, e todas essas coisas que a gente sempre fala aqui, isso infelizmente não adianta nessa hora, né, doutor? Não vai resolver, né? Não resolve para si, muito menos para uma coletividade, né? Então a gente tem que ter otimismo, buscar, né, capacitação, que é o que nós estávamos falando, estar interagindo nesse sentido para que a recuperação dessa confusão seja o mais rápido possível, né? Seja pessoal, seja das pessoas no seu entorno e seja na coletividade no modo geral.
Essa é a busca nesse momento, né? E nós temos que tomar cuidado, né? Nos resguardar de toda forma, né? E buscar isso o quanto antes, porque senão essa confusão vai se prolongar muito. E não podemos deixar prolongar. Não podemos. Só para fechar, doutor, a gente falou tanto essa coisa de conhecimento, né? E eu acho que o senhor também conhece tantas e tantas pessoas que não estão ligadas a questões intelectuais, nada disso, mas são empresários ou são autônomos, são pessoas tão sérias, tão lúcidas, tão sábias naquilo que fazem, dão sua contribuição para o mundo, tem uma postura altiva, uma postura, né, ereta, uma cabeça erguida diante da vida, né? Então, assim, bons exemplos não faltam. O mundo de cabeça erguida. Frente de cabeça erguida, né? E é isso que a gente fala, quando a gente fala do brasileiro, a gente fala disso. E é isso, eu queria até encerrar o programa com essa mensagem positiva. O brasileiro é um povo que é um povo bom, um povo, né? A gente tem N qualidades. Então agora é hora da gente mostrar para que nós viemos aqui. Né? Até plagiando, né? De conhecimento comum, né? O brasileiro não desiste nunca. Não desiste Mas nunca. Agora acho que não é nem desistir, Ana. É enfrentar mesmo. É arregaçar as mangas e ir atrás. Precisamos. É muito grande o que nós estamos vivendo. Exatamente. Muito grande, não é minúcias que a gente está vendo. O negócio é muito grande. Pode ser que a gente nem esteja ainda enxergando o tamanho do que nós estamos passando. Exatamente. Lá na frente nós vamos ver, nossa, era tão grande e nós conseguimos passar. Que bom, né? Eu acredito nisso. Eu falei até disso no jornal esses dias, doutor, que a gente tem que dar as mãos aí para os governantes, né, e torcer para que eles parem com esse pé de guerra, porque o abacaxi gigante que eles vão descascar, vai sobrar uma faquinha bem pequenininha para cada um ali ajudar eles a descascar. E vai sobrar, viu, minha gente? Então, e não é para baixar a cabeça, não. É descascar o abacaxi com a cabeça erguida que a gente vai passar por isso. Exatamente. Acho que o termo não é nem sobrar, Ana. Eu acho que nós temos que estar ali aptos para ajudar. É isso aí. Isso não fugir, né? Não podemos fugir. Não é hora de fugir, não. É hora de enfrentar mesmo. Enfrentar de frente, enfrentar com informações que são todas essas que nós trouxemos aqui hoje nessa edição do Falando de Vida. Doutor, agradeço mais uma vez, né? Hoje foi um programa assim mais de orientação até mesmo, né? A gente usou esse período aí para trazer essas informações que são de relevância também, né, doutor? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero mais uma vez ter contribuído para pouquinho de informação para os demais, para nós, né? E certamente para os ouvintes. Muito legal, né? E o Dr. Marcos volta mais para frente aqui na Rádio Mensagem, no Jornal da Mensagem, no Falando de Vida. Amanhã tem Jornal da Mensagem com o Dona Eugênio, ao vivo aqui no estúdio. E agora eu passo o meu bastão para o Marcos Floriano no Comunicação Total, com muita alegria, como sempre, buim nos trabalhos técnicos. E amanhã tem Live do Bem da Rádio Mensagem, ao vivo com o Padre Antônio Maria nas nossas redes sociais, junto com a irmã Grace também. Aliás, curta as nossas redes sociais, @Rádio Mensagem no Instagram e também no Facebook, facebook.com/Rádio Mensagem. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.